Bom dia! Hoje, dia 7 de junho de 2020, estamos nós aqui em mais um bate-papo que a gente começa ele offline aqui, vocês não nos veem, mas a gente já está batendo papo antes de estarmos aqui na transmissão, e aí a gente segue o nosso papo aqui. Então, agora, oficialmente, para aqueles que estão nos acompanhando. Então, oi, Tércio, oi, Martinha, oi, Tiago. Oi para todo mundo. Olá, Leandro. Olá, igreja amada e querida. Bom demais estar juntos. Muito Olá, bom. pessoal. Bom dia. Legal, Tiago e Malena lá de Floripa, Tércio Martinha aqui do lado, e a conexão real é a de Jesus, e isso nos possibilita estarmos conectados uns com os outros, né? E aí pela internet a gente tem a possibilidade de conversar com mais pessoas junto. Então você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Somos uma família de pessoas imperfeitas, né? Que nosso Pai é perfeito, e que bom que Ele é perfeito, e Ele vai nos ensinando um dia de cada vez a vivermos a vida que Ele tem, para que a gente possa viver não por conta própria, né? Mas a partir de princípios, a partir de mandamentos de amor que vem da presença dEle. Estamos com a equipe dos bastidores aí, a qualquer momento essa turma também pode entrar e aparecer. Então, obrigado pela equipe que está nos bastidores também. Tércio e Martinha, quando a gente se aproxima da palavra de Deus, se aproxima de Deus, com a postura que a gente falou lá no primeiro encontro, né? Que é justamente a postura humilde e receptiva diante da palavra de Deus, é realmente muita riqueza, né? A palavra de Deus realmente é muito viva, né? E eu percebo sempre isso, né? Ela é viva, e ela, justamente por ser viva, nos oportuniza a cada encontro com Deus e com a palavra de Deus uma nova escolha, né? Como eu vou me portar diante dessa verdade espiritual? Porque é muito fácil perceber que, de novo, é um texto que eu posso olhar e analisar a sociedade, analisar a igreja no Brasil, analisar a sociedade no Rio Grande do Sul e no mundo, sem olhar para a minha vida, né? Mas quando Deus me encontra e eu não só leio a Bíblia, mas a palavra de Deus me lê, a reflexão ela começa sempre pelo coração, né? Sempre pela minha compreensão de vida, como eu estou vivendo, aquilo que tem ocupado os meus pensamentos. Então, a gente está entrando aí num tema muito profundo. A nossa oração aqui, antes de entrarmos ao vivo com você que está nos acompanhando no Facebook, é para que o Espírito nos conduza nesse bate-papo, porque a gente sabe a profundidade, a relevância desse assunto, se tratado da forma como Deus quer que a gente converse aqui, né? Então, nosso coração está rendido na presença de Deus para que a gente possa conversar sobre esse tema extremamente importante. Nós estamos com uma nova semana de devocionais começando, né? Então, estamos entrando com esse tema hoje, né? Essa frase de apoio vai acompanhar os devocionais dessa semana. Então, enquanto a amizade com o mundo nos afasta de Deus, a amizade com Deus nos aproxima de pessoas, né? Então, essa frase vai acompanhar os devocionais que começaram essa semana, essa nova semana de devocionais, né? Hoje, texto do Ranulfo, e sempre com essa ênfase, então, enquanto a amizade com o mundo nos afasta de Deus, a amizade com Deus nos aproxima de pessoas. Então, todo dia, a partir das 6 da manhã, você pode acessar lá o nosso www.igrejabatista.org.br. Tem um café passado, né? Um café novo passado ali para você ser a extensão da palavra de Deus. Estou entrando aqui para mexer aqui no meu... Tá aí. Às 6 da manhã, então, você acessa esse devocional, e é uma extensão da palavra de Deus para você refletir com homens e mulheres de Deus que têm escrito esses devocionais aí para a nossa igreja, os nossos amigos também, nossos alvos de amor. Vamos conversar sobre esse tema, Tércio Martinha, seguir a conversa, né? Essa conversa já começou ali na transmissão da mensagem, mas seguir conversando sobre isso. De novo, tudo começa pelo coração, né? E aí, Tiago, e hoje nós tínhamos a epístola de Tiago e junto o vídeo do Tiago ali interpretando em Libras, né? Então, realmente estávamos
movidos e inspirados ali pela vida de Tiago mesmo, né? Então, esse check-up do coração, né, onde cobiça e inveja são detectados pela palavra viva de Deus, e ele fala assim, opa, essas coisas externas que estão acontecendo aí, não olha para o externo, né, Tércio? Não olha para fora antes de olhar para o teu coração e perceber o que não está de acordo com o Deus vivo aí dentro do teu coração. Acho que esse check-up, ele é sempre fundamental nessa relação com Deus, né? Sem dúvida, Lê, sem dúvida. Eu acho que uma consciência que nós temos que ter como seres humanos é que lá no Éden, a nossa relação com Deus foi rompida, né? Nós fomos quebrados e a nossa relação com Ele foi quebrada. Então, a partir do momento que o pecado entrou, é uma guerra que nós temos diária de perceber o que nos atrapalha na nossa comunhão com Deus, né? Quando Jesus restaurou, né, essa fratura que nós tivemos do relacionamento com Deus, ele nos deu o Espírito Santo para sondar o nosso coração. E aquilo que você falou é muito forte, porque nós precisamos de muita humildade para não olhar para fora, mas olhar para dentro e perceber o que em mim, qual é a guerra que tem vencido de alguma maneira em mim, que tem me impedido de se aproximar de Deus, né? E todos os dias, nessa sondagem do Espírito Santo, a gente poder perceber e poder se arrepender em humildade para voltar a se aproximar com Deus, a se aproximar de Deus e voltar a nossa amizade com Deus e escolher todos os dias esse caminho, né? Eu acho que essa é uma decisão diária desse dilema do ser humano, né? Que é um dilema. Nossa relação com Deus foi rompida, e o pecado nos separou. E como que nós podemos voltar a ter uma relação com Deus? É nesse processo de aproximação de volta, de amizade de volta. Exato. Em Tércio, ouvindo a Mai e aí comentando para tu já entrar também, esse exercício, né? Onde eu gosto de pensar que é um trabalho em equipe com Deus, né? Porque Deus realmente está profundamente comprometido em nos ajudar a checar o nosso coração, para que a gente não faça isso, inclusive, por conta própria. Então, por isso que é um autoconfronto movido pelo confronto do alto, né? Mas realmente extremamente necessário, porque sem isso, justamente a postura de análise do outro é fácil no ser humano, né? Aflora, não precisa do exercício para isso acontecer, porque o ser humano olha e já tem consideração, já tem opinião, já tem uma definição. O dedinho apontado. Né? Dedo apontado. Então, esse autoconfronto com o confronto do alto, confronto para checagem de coração, é realmente um exercício para ser vivido na dependência de Deus mesmo, né? Lelê, a Martinha falou um termo muito interessante, a fratura, né, que nós vimos acontecer lá em Gênesis, capítulo 3, da relação do homem com Deus, porque ali houve realmente 4 tipos de fraturas, né? Era na minha relação com Deus, na relação do homem consigo mesmo, na relação do homem com o próximo e na relação do homem com a criação divina. Então, quando a gente pega o termo fratura, e ela usou bem, por quê? Porque se você não trata uma fratura que você tem, isso deixa você deformado, isso deforma você. Isso vai te levar para uma condição de vida de deficiência terrível, de limitações. Então, o que aconteceu com o pecado é que a fratura espiritual da minha relação com Deus afetou o próximo, afetou a mim mesmo e afetou a própria criação, a natureza. Então, Tiago e a palavra de Deus, olhando como um todo para a palavra, ela tem esse propósito de nos restaurar nessa fratura. É como se o médico abrisse diante de nós os exames, né, da radiografia que ele fez e mostrasse a nossa fratura e dissesse, olha, a gente precisa tratar isso. E ele começa a apontar as causas, né? Tiago, ele vai aqui mostrar a raiz. As causas e as consequências, porque afetam o próximo. Isso, né? e assim, isso no texto de Tiago revela diante de nós
realmente que isso é danoso, é desastroso, melhor dizendo, né? É destruidor. Quem de nós, né, não vive mesmo essas guerras interiores que elas afetam nossa relação com Deus, o próximo, né, nossas relações com família? E Tiago, eu acho que a palavra ela é linda, a palavra de Deus mesmo, quando ela nos confronta, porque o objetivo dela é a restauração da imagem antes do pecado, a imagem de Deus, né? Então, ao vermos, ao nos percebermos, ao identificarmos, há um convite de Deus, né? Porque ele não aponta, ele dá as mãos e diz, vem comigo, eu vou te conduzir, né? Nós demos 10 passos hoje, na parte final ali do versículo 7 a 10, para que ele possa realmente viver essa restauração. Então, a palavra nos limpa, nos santifica, nos restaura, né? Então, é precioso demais e hoje, para mim, assim, mais uma vez, é muito rico mesmo a gente se perceber e ter a chance, como você falou, do confronto, mas a restauração, ela só virá pela prática. Isso é sempre importante dizer aqui. Nós só vamos colher o fruto da restauração conjugal, com Deus, relacional, se nós aplicarmos aquilo que Deus está revelando pela palavra para nós. A obediência é o caminho de tudo. Viu, Lê? Uma coisa muito interessante que a gente vive numa cultura onde o bem, para mim, é mais importante. O bem para mim. Se está bom para mim, está bom. Só que o bem para mim não significa o bem do outro. E muito menos sobre Deus. Então, quando a gente entende que o bem é o fazer a vontade de Deus, né? É ser amigo de Deus, a gente faz o bem para mim e faz o bem para o outro. Equaliza, então, as né? guerras... Equaliza, né? Equaliza. Deus passando essa definição de bem de uma maneira correta, realmente. Exato, né? Porque a bondade vem dele, né? Então, quando a gente deseja o bem para mim, para nós, a guerra surge de dentro de nós para o outro. E isso nos afasta de Deus. Porque a gente está fazendo bem para mim. Só. Desculpa. Não, de novo, né, essa jornada de restauração que a gente encoraja, é encorajado por Deus, e a partir do momento em que aceitamos esse convite e vivemos essa jornada de restauração, nós encorajamos a quem está próximo da gente a viver a jornada de restauração por vida, né? Ela é uma jornada, como vocês estavam falando, de muita intimidade com Deus, porque quando Tiago, usado por Deus ali, né, faz o diagnóstico e aponta, olha, esse ruído externo é porque primeiro tem um ruído interno, né? Então tem cobiça, tem inveja, tem ruídos no teu coração, e quando Deus aponta isso para a gente, ele aponta para a restauração, né? Então a importância da gente entender que se veio o check-up é porque eu me apresento diante de Deus com esse check-up, né? Eu não faço de conta que isso não existe, eu não penso assim, puxa, pequei e deixa eu fazer de conta que eu não pequei. Não, é Deus, meu coração está com ruído, né? A cobiça, muito obrigado porque tu tocou o alarme, né? E eu estou percebendo que a cobiça está vindo aqui, então eu preciso da tua ajuda para tratar isso, né? Isso é muito importante, né? E a restauração, né, acontece naquilo que Jesus não restaurou plenamente ainda, né? Que o Tércio falou das 4 fraturas. A fratura que é com Deus, no nosso relacionamento com Deus, a fratura do relacionamento com Deus, ela foi curada por Jesus, através do Espírito Santo. Mas a fratura comigo mesma, com o ser humano, né, com os outros, e com a natureza, ela precisa ser restaurada. E isso é um processo a cada dia. Então, até é muito interessante o termo substancial, né? Nós somos curados substancialmente, porque nós somos curados de maneira real, só que ainda não perfeitamente. A gente está no caminho da restauração. Vamos sendo curados, né? Muito bom, mas, para isso, nós precisamos desejar a vontade de Deus, porque quando desejamos a vontade de Deus e se aproximar de Deus, ser amigo de Deus, nós desejamos o bem
para o outro, como Jesus, porque Jesus ele abriu mão do bem para ele para fazer o bem para nós. Esse desejo é o que faz toda a diferença na nossa vida. Muito né? bom, Mar. Mar, nós vamos, como a gente tem feito, intercalando nosso bate-papo aqui com informações que têm possibilitado conexões também, né? Então, nós estamos tendo aqueles nossos primeiro ciclo de devocionais, os primeiros 40 devocionais, aquela versão online ganhou uma versão Tá na Mão, que a gente está chamando agora, né? Então, você pode passar lá no nosso drive-thru, que acontece toda sexta-feira, Drive do Café, e pegar a versão Tá na Mão dos 40 primeiros devocionais então que nós vivemos, e você poder presentear justamente, né? Encorajar outros, compartilhar com outros amor, fé e esperança. Então foi uma versão pensada nisso, com um preço de custo pensado nisso também, para que você possa presentear e compartilhar amor, fé e esperança. E como é interessante a gente perceber isso, mais do que interessante, que quando tem culpa na cena, no cenário, isso tranca realmente o fluir do compartilhar amor, fé e esperança, né, Tércio? Tu falou sobre essa questão da culpa, como essa batalha, esse caos externo, ele é movido também pela presença da culpa no meu coração, e eu empurro isso para o outro, eu jogo isso para o outro, né? No contexto Celebrando a Restauração, a gente brinca que tem um filósofo contemporâneo, né, que é o Homer Simpson, que é muitas vezes uma influência aí, mas tem um episódio dos Simpsons que o Homer fala isso, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, né? Então, realmente, essa postura de que a culpa ela afeta o meu coração, mas ela danifica relacionamentos, e aí, ao invés de eu viver o projeto de Deus que ele tem, que é eu viver compartilhando amor, fé e esperança, eu deixo de viver assim e eu passo a viver jogando culpa, empurrando culpa para quem está do meu lado, né? E faço isso aí seja na minha casa, seja na rua, seja na internet, mas é um jogo de empurrar culpa de um lado para o outro, extremamente nocivo, extremamente danoso e destruidor para os relacionamentos, né? Lelê, deixa eu falar uma coisa. A gente tem conversado aqui em casa muito sobre isso. Na mesa do almoço essa semana, a gente resgatou 4 termos, até foi a Laila, nos estudos dela lá também, da faculdade que ela está fazendo lá, a gente repensou juntos como família, tá? Gênesis 1 e 2, Gênesis a criação, capítulo 2, então, tudo perfeito, tudo muito bom, diz. O homem foi formado, e a gente pode examinar 4 coisas, tá? O Homo sapiens, aqui do latim, né? Homem sabedor. Deus fez o homem sabedor, deu capacidade, intelecto, inteligência. O homo adorans, homo adorador, o homem adorador, para adorar o seu Criador. Deus colocou uma conexão. Deus colocou lá no ser humano, por isso que o ser humano busca um contato com o transcendente, a semente de Deus na criação. O homo relationans, que é o homem feito para se relacionar, não é bom o homem estar só, ele cria então o outro ser para que ele se relacione, não é? Assim como o Pai, Filho e Espírito se relacionam na preexistência, e o homo faber, que é o homem fazedor, o homem que realiza, o homem que constrói, tá? Então Deus deu essa capacidade na origem para o homem, lá na criação. Gênesis capítulo 3, o pecado entra. Com a queda, o que acontece? É rompido as 2 coisas centrais dessa criação, que é o homo adorans, o homem adorador, e o homem relacional. Fica, então, o homem, que é o homem sabedor, e o homem fazedor, faber, o homem fazedor. Então, você começa a ver, e a gente estava conversando ontem sobre isso, né, na Inglaterra, no século XI, que você comentou, depois você fala, que esse homem passa, então, sabedor, a usar todo o seu conhecimento para fazer. Mas, ao fazer, o alvo não é mais adorar a Deus, o alvo não é mais o próximo. Ao fazer agora, ele faz para si. E essas guerras de Tiago e contendas aqui, é este homem que mesmo em Cristo
tem a tendência de voltar a viver excluindo Deus da história. A propósito, aqui eu quero até ratificar algo, quando eu disse lá que o texto fala, né? Inimigo de Deus e amigo do mundo, é o contraste, né? Então, amigo do mundo ali, a palavra cosmos, eu disse ali que a palavra não é cosmos, no sentido, a palavra grega é cosmos, mas no sentido não é o sentido geográfico da palavra. A palavra ali é o sentido ético da palavra, que indica um mundo de pessoas que estão corrompidas, vivendo sem a lei de Deus ou desprezando a lei de Deus, tá? Então, nós vamos enxergando essa tendência de um mundo que despreza a Deus entrando na igreja, e nós, enquanto discípulos, por vezes, correndo o risco de nos entregarmos a nossas próprias paixões. Então, daí vem as guerras que ele fala, vem de dentro de vocês. E aí, o que a gente observa em Gênesis 3, pós-queda? Que aí a gente começa a culpar, porque Adão, quando foi confrontado no pecado, Deus procura e ele fala, Deus, foi a mulher que tu me destes. Ele começa culpando Deus, né? Ele diz, tu me destes uma mulher que complicou a coisa para mim aqui. Ele culpa Deus, depois ele culpa a mulher, e ele não assume a responsabilidade. E depois a mulher culpa a serpente. E a mulher, então, culpa. Então, assim, o drama do empurra está lá em Gênesis, se repete hoje, e por isso que nós somos desafiados por Tiago a olhar para nós e dizer, de onde é que vem tudo isso aí? Vem da cobiça que está dentro de você, da inveja que está ardendo dentro de você. Né? Então, o melhor que nós podemos fazer é sair da negação, né? CR aí na nossa veia e dizer, sai da negação, gente, admite, é meu desejo mesmo, é isso tudo, e eu simplesmente ignoro Deus, né? Rejeito Deus para fazer a minha vontade. É importante a gente, esse alerta, esse alarme tocando do Espírito em nós, né, Tércio Martinha? Porque à medida que eu vou vivendo essa vida autônoma, no sentido de, como você falou ali na mensagem, né, de independente a Deus e independente aos princípios de Deus, eu começo também a ter como referência de boa vida, não mais os parâmetros de Deus, né? Então, eu posso estar sendo, de repente, aplaudido pelos valores dessa sociedade terrena, mas Deus está falando assim, cara, não foi para isso que eu te projetei, né? Eu não criei essa vida para ti. E aí é muito forte, muito profundo o link com o orgulho, né? Porque quando a gente vive independente de Deus, a gente começa a se encher de outros valores e se enche de si mesmo, né? E aquela expressão, aquele versículo, ele é muito forte, e ele é muito forte para mim, porque, graças a Deus, né, tenho percebido Deus tratar esse vício na minha vida, esse defeito de caráter na minha vida, um dia de cada vez, que é justamente o orgulho. E aí, quando Deus diz que ele resiste ao orgulhoso, é muito forte isso. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque Deus resistindo a um coração é uma cena muito forte, muito profunda mesmo, né? Eu acho que você usou 3 palavras fortes aí. Uma, a autonomia, né? A etimologia da palavra autonomia é o quê? É minhas próprias leis. Eu crio minhas próprias leis e agora eu mando. Outra palavra que você usou, né? Que você falou que aí nós passamos a julgar os outros, né? Então, a autonomia também, o próprio Tiago fala que nós julgamos a lei, porque nós nos colocamos como juízes, porque a gente cria a nossa lei, então a gente julga que a lei de Deus não é perfeita, a lei do amor de Jesus, né? A lei do amor, a lei do reino, não é perfeita, então eu me torno juiz e trago o julgamento para mim mesma, mas tudo isso, a raiz disso é o orgulho, né? Na prática, né, Martim, quando a gente diz, por exemplo, assim, mas não é justo perdoar uma pessoa que fez isso comigo. Não é justo eu ter que me humilhar diante de uma situação como essa, quando o outro lá nem se arrependeu. Então, nós estamos julgando a lei de Cristo quando fala para a gente amar
o inimigo, perdoar os que nos perseguem, abençoar. Estamos dizendo que essa lei do amor, ela não é perfeita. E aí eu crio a minha própria lei e vivo por ela, né? Me torno arrogante. Eu estou dizendo que a minha lei é melhor. Ela vai dar mais resultado. E por isso que a gente vê realmente assim tantos danos, né? Por isso que a gente se machuca. A gente se machuca. Quando a gente se torna juiz, senta na cadeira e faz o juízo da lei de Deus, daquilo que ele ensinou, todo o ensino de Cristo é a lei dele para nos tornar livres. É incrível isso. Então, se eu pratico a lei de Cristo, eu me torno, a lei do amor, é para me libertar de mim mesmo e da minha própria arrogância. E quando Deus nos pede, né, eu acho que é quase que uma condição sine qua non, né, que fala, é uma condição primária, você ser humilde diante de Deus para chegar aos pés de Deus e receber a graça de Deus. A humildade ela é um pré-requisito. Quando a gente, na nossa natureza, a gente age com orgulho. E o orgulho ele é um fruto do domínio das nossas próprias paixões. Então, o Tiago ele fala exatamente disso. Ele vai traçando quase que um raio-x interior nosso, né? Que ele vai falando que a amizade do mundo, uma coisa interessante também que ele fala, que a amizade do ele não fala amigos do diabo, amigo de Deus e amigo do diabo. Ele fala amigos de Deus e amigo do mundo. Por quê? Porque a amizade com o mundo é a amizade com o diabo. Só que é uma forma mais agradável, mas é uma isca para o ser humano. Porque é mais raro o ser humano querer fazer uma amizade com o diabo. Então, o diabo ele coloca uma isca bem atraente, que é o mundo, para nos atrair, nos fisgar, para que sejamos amigos dele, só que numa máscara de anjo de luz, né? Para que a gente possa ser, então, atraído por isso, pelas nossas próprias paixões, alimentando o nosso orgulho e alimentando cada vez mais com cobiça e inveja e, finalmente, nos sendo resistidos por Deus, né? Porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste a qualquer tipo de amizade com o mundo nesses termos. Né? Aí vale só comentar, Lelê, que o orgulho é o pecado que me identifica melhor com o diabo, porque o diabo caiu pelo orgulho. E a humildade é a virtude que mais me identifica com Jesus. Então, você consegue identificar com quem a pessoa está andando por essas duas características. Isso é muito importante que a gente está falando aqui. Eu consigo perceber na minha vida a minha identificação com Jesus pela humildade e a minha identificação com o diabo pelo orgulho e pela arrogância. Então, é um texto que deve muito chamar a nossa atenção, porque quando eu me identifico com o orgulho, eu me identifico com o diabo, é por isso que Deus me resiste. Essa é a razão. Então, vale muito a gente realmente... A natureza do orgulho, né? Que é contra a natureza de Deus. E aí não tem luz e trevas, né? Luz e trevas não se comunicam. Sabe que essa imagem, né, a maneira como acho que Deus foi justamente arrancando o orgulho do meu coração e à medida que Deus faz isso, como é uma jornada relacional, ele tira o orgulho na relação com ele, né? E ele quer tirar isso porque à medida que ele tira da nossa relação com ele tira da minha relação com o próximo. E relacionamento tua esposa, todo mundo. Não tem orgulho, né? Mas essa imagem de Deus resistindo foi algo que Deus ganhou minha atenção assim com isso, porque não é que o pecado do orgulho é mais forte que Deus porque Deus não consegue entrar, mas a imagem que fica para mim é o próprio Deus se contendo, porque não tem algo que resista à ação de Deus. Mas é o próprio Deus precisa se conter porque está identificando o orgulho e está falando, eu não entro aí, né? Então, eu lembro das primeiras vezes no meu relacionamento com a Cris, onde Deus começou a tratar isso
E eu hoje posso olhar de forma retrospectiva e agradecer a Deus e rir disso, né? Mas no momento era um drama, assim, situações pequenas no namoro, onde para sair a palavra eu errei, me desculpa, eu acho que se colocasse um megafone na minha boca, eu ouvi muito baixinho ainda, né? Então, assim, como Deus precisa arrancar, e realmente é o tipo da situação que, como a gente está falando, só vai ter diferença na nossa vida se praticarmos a palavra, né? Então, não espera sentir o desejo de pedir perdão, né? Tem que ir lá. E a gente brinca que é uma palavra extremamente espiritual que precisa ser mais usada nos nossos relacionamentos, né? Errei, né? Essa expressão, ela arranca muito do orgulho, né? Dos nossos relacionamentos, né, Martinha? É verdade. E eu vejo assim também, Lê, na imagem do orgulho, eu vejo que nós mesmos, quando nós estamos orgulhosos, nós fazemos assim, né? Nós empurramos o outro, nós nos Muito afastamos. forte. Então, tanto Deus não consegue se aproximar de nós porque não combina a natureza dos sentimentos. Ele é santo, ele é humilde, ele é amoroso, mas tem coisas que não batem, né? Mas nós nos afastamos. Eu acho que até mais nós que nos afastamos do que ele nos afasta, né? Então, é muito forte essa imagem de quando a gente é orgulhoso num relacionamento, né? Quantas vezes eu fui orgulhosa? Eu me isolo. Naturalmente, eu me afasto do Té e vou para um canto, eu fecho minhas palavras, minha boca, meu pensamento, meu coração para uma reconciliação. O orgulho é assim. Ele cega a gente da bondade, ele cega a gente do amor, ele cega a gente da verdade. Na verdade, o orgulho, ele tem muito mais a ver com os direitos, né, que a gente acha que tem. Por isso eu gosto muito da palavra perdão, porque ela indica uma perda grande. Muito bom. E a maior perda para o perdão, a perda grande, é dos direitos. Então, é o orgulho que você tem que abrir mão dele para poder ter reconciliação, né? Eu lembro realmente, assim, como eu, Lelê e os nossos queridos estão ouvindo aí, tinha dificuldade, como eu era orgulhoso, duro de coração no início do meu casamento. Eu ficava emburrado, fechado nos meus direitos, endurecia, rapaz. Tinha uma tromba grande, ficava assim. Mas essa questão do temor mesmo a Deus, né, de olhar a palavra e a palavra ir entrando e dizer, Técio, não combina comigo mais. Eu te dou o poder para você poder se humilhar agora, você reconhecer, pedir perdão, voltar atrás, e você vai realmente... Você nunca consegue se humilhar a ninguém se primeiro você não se humilha a Deus. Por isso que o texto lá de Tiago, quando fala submeta-se a mim, não é? É que a obediência a Deus, a submissão a Deus é que me leva realmente para a reconciliação com o próximo, foi o que você disse agora há pouco aí. É muito profundo isso, né? Tércio, olha só, já tem outras questões, o pessoal vai estar participando, então obrigado pela participação, quem está mandando comentários, e é muito legal essa interação pelo Facebook, que a gente consegue trazer uma ou outra consideração aqui, mas à medida que você está escrevendo, você também está edificando aí quem já está lendo no bate-papo, né? Então a edificação ela é mútua, porque justamente é o Espírito que está nos discipulando, está nos ensinando, e à medida que a gente vai repartindo, estamos todos aprendendo, né? Então, tem colocações bem importantes com relação ao orgulho, justamente o quão maléfico é para o meu relacionamento com Deus e com pessoas. Então, considerações bem importantes. Eu acho que toda essa conversa que a gente tem falado sobre o orgulho, os ruídos do coração, mas Deus nos convidando para essa checagem de vida e para essa jornada de restauração, acho que passa por essa questão. Quero ser amigo de Deus, né? Quero viver uma amizade íntima com Deus a ponto disso transformar o meu dia a dia, a maneira como eu vivo o meu hoje. Acho que é uma questão central para definir como segue a jornada, né, Tércio? Lelê, a gente vai percebendo que
Deus não tem preferidos, né? Deus não tem, mas ele tem amigos íntimos. Ele tem. E pode ser você, pode ser eu, pode ser quem está nos ouvindo. Quem escolhe isso somos nós. Porque o texto bíblico diz que Deus amou o mundo. Deus amou todas as pessoas. Ele já se aproximou de nós. Ele já veio na direção de um mundo caído. Ele já provou o seu amor através de Jesus, dando o que ele tinha de mais precioso, o único filho, para pagar a minha conta, a nossa conta, os nossos pecados. Então, Deus já provou o quanto ele deseja ser nosso amigo. Isso é muito importante todo mundo que está ouvindo aqui saber. Porque, às vezes, a gente fica, poxa, mas será que Deus me ama? Será que, poxa, eu não vejo Deus na minha vida? Deus já amou. Deus te ama. Ele amou antes da eternidade. Ele já era... Deus é amor, né? Só que ele, vendo esta humanidade caída, se distanciando, ele gerou, então, realmente, por meio de Jesus, a porta. Ele é a porta para eu me reconciliar com Deus e me tornar amigo de Deus. Não apenas filho, né? Porque a relação que ele quer é de filho e pai, ele assumindo a minha paternidade, mas ele anseia por um vínculo relacional. E aí aqui é muito fácil fazer essa reflexão, porque a nossa amizade nossa, acabei de falar com um grande amigo agora de manhã, o Johan Edith, né? Eles infelizmente perderam, né? Edith perdeu o seu irmão na Covid agora, né? O primogênito deles. E a gente estava agora orando, conversando com eles. É uma amizade de mais de 23, com uns 20 anos, 25 anos. Mas eu lembro dessa amizade no início. Ele ficou 1 ano me observando. Eu tinha, naquele tempo, 24 anos e ele tinha 33 anos, 9 anos a mais que eu. A Martinha é uma menina mais nova, então, assim, eles ficaram à distância, eles eram casados, nós estávamos namorando, noivando, casando, e eles ficaram à distância. E, à medida que eles foram se aproximando, nós também fomos nos abrindo para essa relação e nós fomos, então, nos conhecendo as características, o que era positivo, o que era negativo, as virtudes, os defeitos. Mas, nessa jornada, nós decidimos continuar a aproximação. Eu o decepcionei já na jornada, ele já me decepcionou na jornada. Nós já não correspondemos em momentos que precisávamos um ao outro, mas nós decidimos que continuaríamos nos permitindo conhecermos um ao outro. Somos grandes amigos. A relação com Deus é a mesma. Deus se aproximou de nós. Nós temos que nos abrir para conhecê-lo. E nesta relação é possível que você se decepcione com Deus. É possível que você julgue que Deus não fez o que Deus tinha que ter feito, que Deus não interviu na hora que tinha que ter intervido, que ele não supriu como você queria, que não fez. Mas você precisa permanecer nessa relação, porque à medida que você vai permanecendo, você vai se surpreendendo com a perfeição de Deus e com o amor dele, que é absolutamente perfeito, incondicional, e ele não falha, é maravilhoso. Então, esse é o desejo dele para com cada um de nós, Lelê. E eu acho que também uma característica importante da amizade, eu acho engraçado, às vezes, quando as pessoas chegam para a gente ou falam para alguém, esse aí é amigo, então pode, se você está pedindo para ele, se você pedir para ele que você é amigo, você vai conseguir. Não. Ou quando você quer usar de uma ferramenta mais rápida, você pede para um amigo pedir para aquele, né? E com Deus é assim. Então, sobre os pedidos de oração, a gente vê claramente nesse texto a diferença de um amigo do mundo fazendo seus pedidos e o amigo de Deus fazendo seus pedidos. Então, o amigo do mundo, ele não tem a resposta, porque ele pede baseado nos seus próprios prazeres. Mas o amigo de Deus, ele tem as suas orações respondidas. Ele tem a resposta do Pai, às vezes até para os desejos do seu coração, coisa que ele nem pediu, né? E isso é tão verdadeiro, né, na relação da amizade com Deus. Muito bom, Má, porque eu estava pensando agora nos últimos nas 3 promessas, Tércio, e aí, de repente, a gente, de novo, com o nosso desafio aí do horário, podemos encaminhar para as considerações finais,
mas pensando que ali teve as 3 considerações finais, me ajuda a lembrar, por favor, que eu não anotei as três promessas, né? As 3 promessas, Lelê. O diabo foge da gente quando a gente fugirá de você, Deus. Deus se aproximará de você e Deus exaltará você, né? Muito bom. Então tem de novo, né? Como é um Deus que é pai nessa relação, ele realmente nos convida para viver essa relação com a presença dele nos capacitando a viver isso e nos apontando o porquê disso, né? Ele sempre nos lembra que tem um plano de vida, né? Eu não estou querendo arrancar o orgulho de você para que isso doa no seu coração tão somente. Dói bastante tirar o orgulho do coração, dói, mexe com o ego, mas olha, é porque existe um projeto de vida, né? Então, se você se aproximar, reconhecer, tem uma promessa de vida de Deus para a nossa vida, né? É verdade, é o melhor, né? O que Deus tem sempre é o melhor. E para conseguir, né, para conquistar esse prêmio, essas promessas lindas de Deus, tem 3 atitudes nossas também, posturas nossas, né? Elas estão ligadas, elas estão né? ligadas a esse presente das promessas de Deus, que é a submissão, a proximidade e a humilhação, né? A Bíblia fala ali no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9, né? Submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de você. Depois fala, aproximem de Deus e ele se aproximará de você. Depois fala, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, tem uma postura do nosso coração. Então, um amigo de Deus é aquele que se submete a Deus, é aquele que resiste ao diabo, que se aproxima de Deus, e é aquele que se humilha diante de Deus, que não se preocupa com o seu ego, que se esvazia, né? Isso é algo muito bom, né? É um presente para nós. Muito bom. Sabe, Lili, a vida cristã... Fala. Não, é importante a gente ver isso, né? Porque Deus sempre toma a iniciativa e ele que nos capacita a ter essas posturas. Mas tem escolha nisso, né? Tem uma resolução pessoal e espiritual e que é tão profundo que se realmente não for vivida nessa postura, até mesmo as promessas, né? Se eu não me aproximar de Deus com o coração correto e rendido diante dele, eu posso me aproximar e falar, não, mas espera aí, tu disse que é me exaltar, eu não tô achando isso, né? Então, o coração corrompido, se não for tratado, até vai querer mais a promessa de Deus do que o Deus que quer me capacitar a viver aquele projeto de vida, né? Exato. A motivação mostra a quem eu adoro, se é a mim mesmo ou se é a Deus, né? Puxa, se eu estou fazendo para o meu bem, mais uma vez, mesmo que seja o bem da promessa de Deus, eu estou ainda focada em mim e não em Deus, né? Amém. Lele, o que eu ia só comentar aqui é a vida cristã e a salvação. Vamos falar da salvação. É graça. É graça pura de Deus, né? Até a fé para a gente ser salvo vem dele. Então, tudo é graça. Agora, a vida cristã, ela tem um preço. E aqui não é preço de cansaço, não é disso que eu estou dizendo, mas existe uma parte que é minha, é nossa. E a natureza, a criação, ela revela isso, ela revela esse processo. Você nunca vai colher fruto de uma árvore se você não decidir plantar uma semente, se você não decidir cultivar a semente, se você não decidir regar. Existe um preço, você só vai colher. Ninguém recebe um fruto de um bom casamento ou de filhos, né, com saúde, se desenvolvendo no Senhor, sem um preço, sem você semear, sem você regar, sem você tratar a árvore. Isso não é de graça, isso a gente colhe o que planta. Ele está dizendo aqui isso, olha, se você se aproximar de Deus, você vai... se você se aproximar, você resistir ao diabo, você vai ver, ele vai fugir. Se você se aproximar, vier na direção de... Se você submeter a Deus, né? Primeiro é submissão, obediência, e resistir ao diabo, o diabo foge. Se você se aproximar de Deus, Deus se aproxima. Se você se humilhar, Deus te exalta. A gente quer colher só a exaltação, a aproximação, né, de Deus. A fuga do diabo. Não, existe algo que é nosso. Então, o que nós, enquanto discípulos, precisamos entender é que
Deus tem bênçãos sem medidas para nós, mas se você ler muitas vezes na Escritura, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, se vocês praticarem, gente, essa é a nossa parte, essa é a nossa parte. E nós vamos colher todos os frutos que Deus tem, e no contexto do texto de hoje, né, toda discórdia, toda guerra, toda contenda, né, realmente vai ser retirada da nossa vida e nós nos tornaremos pessoas de paz, gente. Pode imaginar que eu e você, enquanto discípulos, estamos nessa terra para representarmos aquilo que Jesus fez, sermos conciliadores, somos embaixadores da conciliação. Segundo os Coríntios 5:20, diz lá, né? Fomos chamados para reconciliar, 19, 18 a 20 ali. Então, o Ministério da Reconciliação. Então, esse é o caminho que Deus tem para nós aí. Espero que todos nós possamos praticar tudo aquilo que o Espírito tem nos ensinado nesse tempo. Um dia de cada vez, Lelê. Um dia com a ajuda e o poder do Espírito Santo. É isso aí. Mar, por favor, vamos orar juntos. Tu pode orar, porque a gente tem falado isso, né? A transmissão, a gente termina aqui nesse horário combinado que a gente tem, mas o diálogo com o Espírito, ele pode e deve continuar ao longo desse dia, ao longo da vida, mas vida é muito longa, né? Vamos falar do dia de hoje, né? Então, esse diálogo é para continuar no dia de hoje, com cada coração acessível, com cada coração aberto. Então, vamos poder orar por isso. Eu lembro de uma vez que eu aprendi algo contigo, Mar, que foi... É muito interessante porque a gente fala assim, porque a gente se conversa assim, né? Então, vira e mexe agora, tem gente que fala comigo e fala, e aí, Lelê? É porque o Tércio me chama de Lelê aqui agora, tá bom, a gente chama de Lelê, né? Então, a Martinha é a Mar, né? Então, vamos lá, estamos em casa e a gente conversa na intimidade. Mas algo que tu me falou uma vez, que muitas vezes o que o diabo quer, né, Satanás, que é quando vem uma reflexão de Deus, né? Um diálogo de Deus com o nosso coração e com a nossa mente, muitas vezes o que o diabo quer é roubar a oração de resposta naquele momento, né? Então, por vezes, até a gente pensou sobre o assunto, e pensar é muito bom, né? Viver a vida cristã não é para viver uma vida burra, Deus não nos convida para isso, e eu estou sendo forte nessa expressão, mas é mais do que pensar sobre o assunto, né? Resoluções espirituais e relacionais, e a oração é isso, né? Falar, Deus, tu falou algo ao meu coração, então talvez é o momento do almoço, pedir um perdão agora, né? Então, é consagrar a Deus agora uma resolução. Então, Mar, por favor, aprendi isso contigo. Podemos orar juntos, então, nesse momento? Sim, com certeza. Paizinho, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de nos submeter ao Senhor, de sermos teus amigos, Pai. Isso é um privilégio de escolhermos nos aproximar de Ti e de escolhemos nos humilhar diante da Tua presença, sabendo que nós não temos capacidade de vencer as guerras dentro de nós, Pai, mas que pelo Teu Espírito nós podemos, Pai, nós podemos entrar no Teu Amém. descanso. Pai, o Senhor nos convida a entrar no Teu descanso, ainda que, como Hebreus fala, nós nos esforcemos para entrar no Seu descanso. Existe um esforço, existe uma parte nossa, existe uma semeadura, sim, mas nós queremos entrar no Seu descanso porque Tu fazes a maior parte, a parte mais importante, mais difícil é Tua, Pai. E pelo Teu Espírito, Senhor, nos capacita a fazer ainda a nossa parte. Então, Pai, nos abençoa como filhos Teus, como amigos Teus, como servos Teus, Pai. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai, para que eles possam vencer as guerras interiores de cada um, Pai. As guerras individuais, o nosso desejo pela autonomia, de inventar nossa própria lei e lutar em torno dos nossos próprios direitos. Deus, Pai, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa ignorância, Pai, por não sabermos e não conseguimos ver com os Teus olhos. E nos dê, Pai, a sabedoria do alto para conduzir a nossa vida por ela. E nós clamamos a Ti por isso, Senhor, para que nossa vida não seja uma vida desprezada nessa terra, mas que nós possamos realmente plantar para a eternidade e investir na riqueza da eternidade, nos tesouros da eternidade, e já alcançar coroas aqui nessa terra, Amém. Pai. Colocamos todos nós diante do Senhor,
para que o Senhor faça por nós aquilo que nós não podemos fazer e para que o Senhor nos fortaleça para fazermos a nossa parte. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, amém, Amém. 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 Gente, um abraço a todos. Tércio, Martinha, Tiago, igreja, saudade. Um abração. Um Saudade, abraço, gente. igreja. Abraço, Deus amamos abençoe o todos. domingo abençoado. E Amamos não- vocês. E não vemos a hora de nos reunirmos e podemos estar pelo menos mais perto, ainda que não possa abraçar no começo. Né? É verdade. Em breve, se Deus quiser. Em breve, em nome de Jesus. Valeu, gente. Um abração. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.